Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19 TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br, pelo YouTube em youtube.com/Dossiê História, onde você poderá assistir os nossos programas em reprises. É só você acessar lá no YouTube, naquele espaço apropriado, e colocar Dossiê História, você será encaminhado diretamente para o nosso ícone. Abra o ícone e ali estão todos os nossos programas por ordem cronológica. Ou ainda você também poderá assistir pelas redes sociais, em facebook.com/Dossiê História, onde postamos algumas matérias sobre os nossos programas e outras matérias culturais sobre história. Boa noite, finalmente, aos telespectadores cativos e aos eventuais de nossa programação. É sempre uma honra tê-los conosco. Dossiê História é um programa eminentemente cultural, levado ao ar sempre às sextas-feiras, ao vivo, hein? Ao vivo, a partir de 20 horas e 30 minutos. E as nossas reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Estamos ainda nas playlists da emissora durante a semana vindoura e também no canal 5 da NET, em horários de conveniência da emissora. Hoje, sexta-feira, 28 de abril de 2017. A propósito, neste dia 28 de abril, no ano de 357 da era cristã, o imperador Constâncio II, Flávio Júlio Constâncio, segundo filho de Constantino, o Grande, entra em Roma pela primeira vez para celebrar a sua vitória sobre o inimigo Magnesêncio. Constâncio governava o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e seus dois outros irmãos governavam o do Ocidente, divididos em áreas administrativas. Constantino II era o filho mais velho do grande Constantino. E ele governava a Espanha e a Gália, com a capital em Augusta dos Tréveros, atual Tréveris, que fica na Alemanha, onde o nome apropriado, mais conhecido, é Trier. Aliás, nós temos até uma casa aqui em Petrópolis, chamada Casa Trier, e fica lá perto do Campo do Serrano. Eu conheço, tem até um anfiteatro lá, é muito bonito. A cidade natal, e Trier é a cidade natal de Karl Marx. Agora, Constante I, que é o terceiro filho de Constantino, governou a parte central do Reino Ocidental, que é a Itália e a Ilíria, com capital em Mediolano, nome atual Milão. Ilíria é o território compreendido entre a atual Albânia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina. Bom, agradecimentos especiais a Flores da Praça, na pessoa do empresário Tiago de Souza Martins, pelo gentil envio do arranjo de flores que compõe o nosso cenário. Idealizado sempre pelas mãos criadoras do grande artista das flores, Felipe Cecílio. Está aí o nosso arranjo de flores, muito bem ornamentado e trazendo cores maravilhosas, diversas cores maravilhosas, em um conjunto bem harmônico. Muito bem. Flores da Praça fica ali no Barraus Expansão, número 95, térreo. Visite ou solicite flores e utensílios de jardinagem pelo endereço eletrônico www.floresdapraça.com.br ou ainda pelo telefone 2237-1955. Muito bem, estamos iniciando o nosso programa da noite. Infelizmente hoje nós não vamos poder trazer nenhum vídeo, porque não deu tempo de preparar as edições. Mas eu vou fazer um comentário sobre um vídeo que rolou na internet do Lula. O Lula bêbado que debocha da Lava Jato e desafia Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. É um típico comportamento de Lula e de muitos petistas, e que nós estamos hoje
revivendo no dia de hoje, que foi um dia de greve, a violência que ocorreu aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, de militantes de sindicatos que são petistas, são do PCdoB, do PSOL e de outros, que agiram com a máxima violência. Os caras são briguentos, eles sabem brigar. Pegaram um motorista de táxi lá no aeroporto, que eles quase mataram o motorista de táxi. O sujeito teve que sair correndo. A sorte dele era que ele tinha um porte físico muito avantajado e ele conseguiu se desvencilhar, porque foram 3 ou 4 em cima dele. E todos brigões e profissionais de briga. Quer dizer, essa turma toda, eles invadiram o aeroporto, o Tom Jobim, e tentaram dominar tudo. Cadê a polícia? Não teve a polícia. Fica o comandante do Exército falando umas certas bobagens. Ele agora quer justificar que a Revolução de 64 era a Guerra Fria, que era isso, que era aquilo. Fica numa teoria, a Revolução de 64 foi um movimento que não foi bem uma revolução, foi um movimento cívico-militar, eu já estou cansado de falar isso aqui, que na realidade foi uma contra-revolução, foi para evitar um golpe de uma ditadura sindicalista que estava querendo se implementar no Brasil. Então, esse chefe militar, esse comandante do Exército, que ele deveria ser mais enérgico, ele deveria colocar o poder dele para pressionar as autoridades para que tomem certas vergonhas na cara e desistam de determinados procedimentos. Ele tem que se impor. Não importa se vai ser demitido, se for demitido vai ter que vir outro general, o outro general vai falar também e vai ser demitido e assim por diante. Então o Exército tem que criar esse impasse. Não adianta ficar nessa obediência cega, batendo continência para comunista lá em Brasília, por esses ministros, até o ministro da Defesa é sempre tradicionalmente um comunista. Nunca coloca um sujeito de centro ou um sujeito de direita. Não, tem que ser um comunista, tradicionalmente comunista. E fica longe os oficiais generais a bater continência para eles. Quer dizer, agora, na hora do pega para capar mesmo, que hoje deveria estar o Exército na rua, e a inteligência do Exército, junto com a inteligência das polícias, já deveriam ter feito uma previsão. O presidente da República ontem deveria ter vindo às televisões e ter dito que a greve era ilegal. Não, ficou todo mundo num silêncio, no marasmo, todo mundo com medo e a população aflita, porque a população é insegura. A população não tem arma. Se tivesse arma e dá um tiro num camarada desse que vier com violência, mas não pode fazer. É contra a lei, não pode andar armado. Então, o Exército, as Forças Armadas, as polícias todas tinham que ter tido um serviço de inteligência programado e com uma logística toda voltada para isso, porque a greve já estava pré-anunciada há muito tempo. Eles, grevistas, se prepararam, tiveram a logística dele, parabéns, souberam fazer o serviço deles, embora de uma maneira clandestina e errônea, mas eles pelo menos são organizados, são mais organizados do que as nossas forças de segurança. Eu lamento profundamente essa situação, eu estou revoltado, estou indignado. Hoje foi um dia perdido em função de uma greve que não tem o menor sentido, porque as reformas, elas deverão vir, elas precisam vir, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista para flexibilizar o mercado, a economia. Hoje não se pode mais ter uma empregada doméstica porque é um arranjo de coisa que tem que se pagar, carteira assinada, férias, é isso e aquilo. Por que não coloca a empregada novamente no INSS como autônoma, garantindo a ela uma aposentadoria até 5 salários mínimos? Isso é a coisa mais simples que tinha que acontecer. Não, foram criando esses casuísmos todos e isso vai chegando a um limite tal que depois não se consegue mais controlar. Outra coisa também, o salário e as aposentadorias do funcionalismo público. Hoje, praticamente, tudo que o Estado arrecada é para pagar funcionário ativo e inativo. Não sobra dinheiro, mais um centavo não está sobrando. Antes era para investimentos, para poder fazer a infraestrutura. Hoje não está sobrando nem para pagar os salários em dia. Então, isso tudo foi uma bola de neve que cresceu. Por quê? Porque não houve um programa para isso, não houve como eu diria, uma estratégia para que as contas, os custos
dos governos pudessem bater com as receitas, né? Então, essa é uma situação que eu lamento profundamente. Hoje eu estou muito indignado porque eu tenho que reconhecer que essa greve ela foi realmente vitoriosa. Foi vitoriosa e as forças de segurança foram derrotadas pelo PT, mais uma vez. Só espero que o PT não consiga derrubar a Lava Jato, mas está nesse caminho. Eles não desistem, eles estão tentando chegar lá. Muito bem, meus amigos, mutatis mutandis, esse aqui é a minha paródiazinha jornalística de hoje. Agora vamos à nossa entrevista. Vamos ao tema de fundo. Eu tenho um prazer muito grande aqui em receber o professor e historiador, o Azinguito. Eu gostaria até que focasse a câmera lá do professor historiador Azinguito Ferreira, membro do Instituto Histórico de Petrópolis e uma vida inteira dedicada ao ensino e à educação em nossa cidade. O professor e historiador Azinguito Ferreira é um festejado mestre nas hostes do ensino petropolitano e hoje vai nos brindar com o tema da educação, a educação da história local, a educação patrimonial, a história e memória da cidade. Muito bem, professor Azinguito, uma honra grande recebê-lo aqui. Muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite. Antes de mais nada, eu queria passar suas mãos. Pois não. Um trabalhinho de educação, aquele tipo de trabalho silencioso que eu tinha prometido na última vez que estivemos juntos aqui. Pois não. E foi de um projeto de 2012, que esse projeto aconteceu no Colégio Estadual Pedro II de Petrópolis. Eu tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho. É um trabalhinho que eu vinha desenvolvendo há muito tempo. Muito obrigado. O título é sugestivo, ele é bem sugestivo. O unicórnio passeia pela sala de aula. Muito bem. Eu gostaria até que o senhor depois falasse sobre esse livro. Eu quero aqui dar um close. Então está aqui, um unicórnio passeia pela sala de aula. Ele está sendo reeditado em uma coleção de educação das teses de mestrado e doutorado do pessoal do Cefet, do Rio de Janeiro. Sim. Uma outra coleção à parte agora pela editora, se não me falha a memória, Publi, pela Publi, no Rio de Janeiro. Então, é um trabalhozinho, fruto de um projeto, de algo que eu já vinha desenvolvendo há algum tempo, dentro de sala de aula, e tem a proposta básica de enaltecer o trabalho das chamadas TICs, que nós chamamos que é Tecnologia de Informação e Comunicação, dentro da própria sala de aula. E valorizar o trabalho, a presença do próprio celular, que muita gente descarta, muita gente tem medo, muita gente acha que o celular é um elemento absurdo. Eu acho que é um equipamento que hoje em dia é uma ferramenta hoje em dia indispensável em todos os casos, em todas as questões. E eu fiz e desenvolvi isso, já vinha desenvolvendo antes, já há 5 anos com eles, antes de 2012. E em final de 2011, observamos esse projeto, fizemos em 2012 ele. Em 2012 ele foi realizado com a autorização da própria direção e da Secretaria de Estado. E reunimos 3 turmas e trabalhamos em cima de 3 turmas, em cima de 90 alunos dentro dessa própria dimensão. Onde eu tentei valorizar a questão do Bluetooth, da utilização do Bluetooth, do chamado curta-metragem, que eu acho que o curta-metragem é uma ferramenta extraordinária para poder transmitir conceitos e transmitir todas as propostas básicas e fundamentais para os alunos, com relação a critérios 1000, e hoje em dia ele tem sido desenvolvido, inclusive, com relação a aulas básicas que são filmadas e são passadas pela internet. E os alunos, eles automaticamente copiam essas aulas de vários professores no Rio, São Paulo, em vários lugares, e colocam à disposição e trocam e permutam entre eles. Hoje em dia o celular é o elemento fundamental com relação a isso, mas lá por volta de 2012 nós tentamos fazer outro trabalho e tentamos valorizar a questão do próprio Bluetooth, do curta-metragem dentro do Bluetooth, transmissão direta, e como se tivesse a sala de aula pudesse ser a sala de vídeo, a própria sala de vídeo, onde eles tivessem liberdade para poder utilizar isso. A partir dali eles passaram simplesmente a utilizar, também trocando informações, trocando elementos pedagógicos, os mais diversos,
Porque o contexto fundamental é de que a nossa educação simplesmente buscou trazer o elemento do próprio livro dentro da escola pública, de um livro simplesmente caro e de um livro que está ao alcance dos próprios alunos, mas que os alunos não conseguem mais utilizá-lo porque ele é pesado, se torna incoerente você transportar 3, 4 livros dentro de uma mochila, ou 5 livros, dentro do coeficiente. Então, se você tiver todo esse material dentro de um próprio celular, fica muito mais fácil, descortina-se de uma forma muito mais rápida. Afinal de contas, não existe hoje jovem que não tenha o celular. O celular faz parte da sua própria cultura, faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, do seu próprio universo. Então você não tem mais como hoje em dia simplesmente criminalizar a utilização dele dentro da própria escola, mas tentar fazer com que ela se torne a sua própria ferramenta. E alguns professores têm ou possuem medo, possuem certas... Rejeitam essa questão. E chegou, inclusive, a própria... houve exigência de professores de pedir que secretarias de Estado criminalizassem e colocassem na lei a questão da utilização do celular dentro da própria escola. Ocorre isso de terem uma legislação própria com relação a essa questão. Inclusive, a legislação coloca que simplesmente só pode ser utilizada se for para fins de trabalhos pedagógicos utilizados pelo próprio professor. Esse é o critério colocado. Então, nós temos esse revés, né, dentro da escola. E o meu trabalho tinha esse objetivo, demonstrar que o celular não é nenhum bicho-papão, que pode ser usado, pode ser uma ferramenta adequada de transformação da qualidade do próprio ensino dentro das próprias escolas públicas. Claro, a partir do ensino médio, porque o ensino fundamental ainda nós temos que trabalhar com limites, com questões éticas, morais e princípios, e que deixam a gente dentro de um bate-papo, né? Com o próprio aluno, com os pais e tudo mais, e aí é uma questão da própria escola, né? Da direção, da coordenação e tudo mais. Já são outros 500, mas dentro do ensino médio pode avançar. Inclusive, dentro até do próprio ensino da matemática, eu tenho visto isso, eu tenho visto companheiros que têm trabalhado muito isso com os alunos e têm conseguido resultados fantásticos com relação a isso, que é uma coisa apreciável, né? Muito bem, muito bem. Eu realmente desconhecia essa temática e esse problema nas escolas. Fica aqui, então, esse tema que foi enfrentado pelo professor Guazinguito, né? Um unicórnio passeio pela sala de aula, quer dizer, não só para os alunos, mas como também para os professores da nossa rede aqui em Petrópolis. O simbólico aí está que o unicórnio, ele simboliza a liberdade. E uma liberdade que está acessível a todos eles, correto? Inclusive, eu utilizo muito a expressão básica de Michel Serret, um filósofo francês, que publicou na época um livro chamado Polegarzinho, onde ele adota e diz que essa é a geração polegar. Essa é a geração que domina e tem contato com o mundo através do polegar. E o polegar é o elemento transformador do próprio mundo. Então está aí, é uma complementação, né, a partir do próprio trabalho Até uma brincadeira que diz que futuramente as crianças já vão nascer com o polegar assim, né? E se nós observarmos, a gente pode voltar até para os filmes de science fictions, né? E vamos observar a Jornada nas Estrelas, sempre o Spock no seu comunicador, seria o celular, não seria alguma coisa? Há quantas décadas atrás nós teríamos isso? E hoje se constitui uma realidade, né? Hoje o celular ele está presente no cotidiano das pessoas, na rua, ele está fotografando, ele está filmando, ele está servindo de prova dentro dos próprios princípios jurídicos, né? Então você tem um contexto muito mais amplo. A utilização dele hoje, e a legislação também que se aplica a ele, né? A sua utilização, os elementos que estão perto e próximos a ele. Ele é o elemento, ele é a chave do banco, ele é um todo, né? O celular hoje em dia. É uma ferramenta indispensável. Por que não na educação? Por que não romper com os tabus da educação e tentar trabalhar dentro desse critério? E também acabar com a decoreba, né? Sim, por que não? Por que não? No ensino, né? Eu acho que, na minha época de faculdade, lá pelos idos da década de 70, tinha um professor de Direito Civil, que eu me tornei grande amigo dele, Carlos Terra, e na Fluminense,
Ele usava sempre um terno azul marinho com a camisa azul marinho, sempre. O terno dele era conservador extremo. Mas ele era moderno na maneira dele colocar. Então ele era o único professor e era combatido na faculdade, porque as provas de direito civil que ele formulava nas questões, o aluno poderia consultar o que quisesse. Ele fazia a questão, então nós levávamos para a sala de aula o Código Civil e levávamos sempre alguma doutrina, porque não sabíamos que ia cair na prova. E a consulta era livre. E vou lhe confessar uma coisa, no dia da prova era o dia que eu mais aprendia direito, porque os meus afazeres fora da faculdade, eu tinha que trabalhar, não tinha muito tempo para estudar, era meio preguiçoso mesmo para estudar. Então, naquele momento que eu estava fazendo a prova, eu estava forçando o estudo e a pesquisa. E eu tinha que ir, estava valendo, porque aquilo valia a nota, né? Então, foi uma metodologia que eu achei muito importante essa. E outra coisa que ele fazia também, ele provocava o diálogo, o debate em sala de aula. Ele pegava, às vezes, duas teorias que eram adversas e ele dividia a sala em grupos. Então, um grupo ia defender uma tese, outro grupo ia defender outra tese. Ali era nomeado um para sustentar de cada grupo e aqueles que iam sustentar depois, no final, se chegava a uma conclusão, né? Então, eram aulas assim, já para a época, extremamente modernas. Essa de colocar esse tipo de ensinamento. E hoje eu vejo que realmente está se revolucionando muito, né? Com as novas ferramentas eletrônicas, isso facilita, não precisa nem mais levar o livro, né? Basta levar o celular e fazer a pesquisa, né? Quer dizer, são áreas do ensino, e eu sempre faço também uma diferença entre ensino e cultura, e ensino e educação. Educação é uma coisa mais ampla, que já vem de berço, da família. E o ensino é aquilo que está na escola, e que muita gente confunde com educação. Não sei se o professor tem esse mesmo pensamento. São três vertentes educacionais, né? Nós temos a educação materna, a educação familiar, a educação básica. Temos a chamada educação formal, que é a educação escolar, correto? E temos a educação informal, que é aquela que a gente aprende fora, dentro dos museus, dentro dos institutos de cultura, dentro dos elementos de formação. Então, temos essas vertentes culturais, todas elas. Dentre essas vertentes, nosso tema de hoje é exatamente esse. Justamente esse. História local, a memória e patrimonial. Então, eu lhe perguntaria o seguinte, para a gente começar aqui o nosso tema, como se define a educação patrimônio? A educação patrimonial é um processo recente, não é algo antigo, não é algo que reverta ao século XVIII, ao século XIX. Ele é característico do próprio século XX. Ele chega com a formalidade dos próprios museus e das próprias instituições de educação. E ele abrange não somente toda a estrutura dentro da questão museológica, mas a questão interna dos chamados patrimônios. Patrimônios culturais, elementos básicos, bens construídos ou elementos maiores produzidos pela própria sociedade humana que são considerados patrimônio cultural. Nós teríamos, por exemplo, como você observar hoje em dia, as chamadas tumbas de faraós, correto? Teríamos também, dentro do detalhe, as igrejas, os vestígios, os elementos arquitetônicos de todas essas civilizações. Nós temos patrimônios os mais diversos possíveis. Esses patrimônios, hoje em dia, eles se constituem não somente em patrimônio material propriamente dito, mas patrimônios imateriais, que hoje nós temos, inclusive, comemoramos essa semana que passou, né, a questão do Chorinho, dos 100 anos do Chorinho. E o Chorinho é um patrimônio cultural do próprio Rio de Janeiro, da própria cultura do Rio de Janeiro, da cultura, não só da cultura africana, desse relevo todo, que vem de Pixinguinha e segue por aí. Então, essas questões, hoje em dia, esse patrimônio material reserva também a questão da própria comida, como nós temos, né?
a Bahia fornecendo seu material e outros estados também. Então o patrimônio hoje ele é diversificado. Mas se nós colocarmos isso dentro do âmbito das próprias cidades, nós temos patrimônios aí que são elementos dignos de serem apreciados, de estarem tombados e de serem conservados e de serem levados para a própria sala de aula, para que os alunos possam contemplar isso e sentir maravilhoso um pedacinho da sua história, um pedacinho do seu contexto de produção da própria sociedade, do cotidiano do passado dessa sociedade. A gente conversava essa semana, dentro, por exemplo, semana passada, dentro do liceu, a respeito da questão do Banco de Petrópolis, ou Banco do Brasil, que nós temos ali na Avenida 15, que é um prédio abandonado. Um patrimônio constituído, um bem tombado, um patrimônio do Glaes de Vieira, que foi um grande arquiteto do Rio de Janeiro, que inclusive teve inúmeros elementos arquitetônicos de prédios no próprio Rio de Janeiro e de prédios em São Paulo. Sim. Então, o valor arquitetônico apreciável que hoje está ali abandonado e que não é discutida essa questão. Então, nós levamos isso não só para os professores, alguns professores que discutiram com a gente, e isso foi colocado para os alunos. Os alunos passam por ali e vê aquilo abandonado, vê aqueles tapumes colocados ali dentro de um prédio que tem a sua majestade. E ele se reserva aqui, que foi construído aqui em 1928, é o Banco de Petrópolis, o antigo Banco de Petrópolis, a terceira casa bancária, o terceiro estabelecimento bancário de importância dentro da cidade de Petrópolis, e que faliu logo depois e foi comprado, adquirido pelo Banco do Brasil em 1933. E de lá, até então, se tornou sede do Banco do Brasil em Petrópolis. Um centro de negócios, que é ao lado do Banco Construtor, onde nós temos hoje o prédio do Cefet, do outro lado, o primeiro prédio, era o chamado Banco Construtor. Então você tinha dois bancos que ali nós tínhamos o chamado centro ou contexto financeiro de Petrópolis, para onde convergiam todos os industriais petropolitanos, os industriais de fora de Petrópolis, que vinham para Petrópolis, que conversavam, se mantinham. Inclusive, um fato grande, nós temos ali a chamada antiga Telefônica, que a Telefônica foi criada justamente para atender o serviço desse centro financeiro. Então, nós temos aí não somente um patrimônio de bens tombados que precisam ser conservados, que precisam ser dignificados como elementos culturais, nós temos uma memória que precisa ser enaltecida, que precisa ser valorizada dentro da própria cidade, que ninguém possui esse conhecimento de uma ilha financeira dentro do interior do estado do Rio de Janeiro, desenvolvido no interior do estado do Rio de Janeiro. Você pensa simplesmente que o elemento mais econômico, mais importante depois do Rio de Janeiro seria quem? Seria Campos, justamente pelo centro produtor. E quando você vê justamente Petrópolis, esse elemento fundamental, porque é o elo de ligação com as minas, com a região das minas, com as cidades mineiras, com o centro de produção. E nós tínhamos uma estação ferroviária que também fazia essa questão de ligação. E a partir também de 1928, da ligação rodoviária com o Rio de Janeiro, que também passa a transportar aquilo que não era transportado pela rede ferroviária. Então, o elemento econômico, ele é um elemento produzente. Nós temos feiras de 1918, feiras de 1920, no próprio Colégio Pedro II, atrás do Colégio Pedro II, montada uma feira industrial. Inclusive, há pouco tempo atrás, a professora Argon, do Museu Imperial, ela fez um trabalho de pesquisa fantástico a respeito disso. Então, nós temos valores dentro da própria cidade, valores patrimoniais, que devem ser simplesmente enaltecidos dentro das salas de aula, que devem ser simplesmente cultuados, devem ser valorizados. Nós temos orgulhosamente um perfil, uma identidade não só cultural, mas uma identidade histórica, uma identidade de memória que valoriza. São poucas as cidades no Brasil que possuem essa importância. Eu acho que foi uma surpresa para você saber de uma surpresa. Como outro dia eu tive uma surpresa conversando com um restaurador que estava fazendo um trabalho lá no Castelo de Itaipava, onde agora é um hotel.
E ele estava me falando, para mim foi até uma surpresa, que essa parte da ferrovia que veio para Petrópolis no início do século XX, ou no finalzinho do século XIX, a cremalheira, não a estrada de ferro veio antes, mas ela ia só até ali embaixo. Lá embaixo, né? Mas a cremalheira, ela foi edificada e foi construída para que o material que veio de Portugal e que montou o castelo de Itaipava, que é uma coisa que pouca gente se dedicou a estudar e a pesquisar, esse material todo, o dono do castelo, que era um barão, parece que ele era barão. Barão de Smith. Isso, e de origem portuguesa ele, Isso. E tinha muito dinheiro. Ele construiu a cremalheira para poder trazer o material da construção do castelo. E pouca gente sabe disso. Quanto a esse fato, eu não tenho conhecimento com relação a essa questão. Tenho conhecimento, sim, de que os castelos de Petrópolis, eles não surgiram, eles surgiram no início do século XX. E tem essa dinâmica da primeira década, segunda década, esses 3 ou 4 castelos. E esses castelos foram criados justamente porque esses barões financeiros, né, da época, né, eles consideravam que poderiam construir na Serra verdadeiras mansões diferenciadas, com valores arquitetônicos apreciados e tudo mais. É um outro tipo de patrimônio dentro de uma estrutura, de uma época, né, correto? De você valorizar simplesmente esse tipo de construção fora da própria Europa, de tentar valorizar. Nós temos aí o Museu de Armas, que é o castelo, que é um castelo construído também, já mais tarde um pouquinho. Você tem o castelo de São Manuel, você tem o castelo, que foi o castelo, inclusive aí há um estudo de Raul Lopes sobre a questão do castelo que foi utilizado de Correias para ser o castelo do Serrador, no Rio de Janeiro, que era o cara que queria dinamizar o cinema naquela própria época e a partir de um cenário na Serra, e o castelo serviria para esse fim. Então nós temos essas estruturas aí, em termos de patrimoniais, completamente diversificadas de épocas. Os valores arquitetônicos em Petrópolis são os mais variados. Por décadas nós passamos a observar... Desculpe interromper. Chamado de arquitetura eclética, né? Eclética, completamente eclética, diversificada. Nós passamos a ter, inclusive, nos anos 30, nós não observamos, mas existem algumas construções, alguns prédios ou sobrados dentro do próprio centro da cidade que possuem um perfil muito alemão, muito dentro da estrutura propriamente, diríamos, da arquitetura nazista, do Estado nazista e tudo mais, algumas estruturas colocadas, como nós temos outras que basicamente cumprem outros componentes. Nós temos coisas assim curiosas dentro da própria cidade. Os chalés franceses e ingleses, que também acompanharam uma época de predominância da cultura francesa e inglesa. Você tinha praticamente a própria estação de águas que nós tínhamos lá no Piabanha, não é verdade? Um chalé tipicamente francês, como você teria também lá na Independência a fábrica de manteigas que havia lá em cima, de biscoitos e tudo mais. Era um hotel, correto, e mais um hotel, e no Cremerie, também propriamente dito. Então essas unidades completamente diferenciadas da primeira década, primeira a segunda década do século dentro da cidade. Então, essa presença arquitetônica diferenciada deveria ser mantida, deveria ter um programa. O IFAM é o órgão simplesmente criado justamente com esse objetivo, com o objetivo de dar relevo para essas questões e fundamentar tudo isso. Mas o paralelo fundamental é que uma sociedade, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos carentes de um ensino nas cidades que simplesmente venham valorizar todas as suas propostas históricas locais, a memória local e tudo mais. Isso tudo nós somos carentes com relação a isso. Nossos programas curriculares, eles são completamente defasados. Para que você tenha ideia, em Petrópolis, o falecido diretor do Museu Imperial, o Lacombe, teve a oportunidade de ser um dos poucos que trabalhava junto com outros, com o Cardoso de Miranda e vários outros, que trabalhavam esse elemento de atualidade, do ensino da história local.
dentro das próprias escolas. E as escolas particulares buscavam isso. Não as escolas públicas, que nós ainda tínhamos escolas públicas muito ainda com feição implantada pelo próprio Estado, dentro da própria estrutura, mas nas escolas particulares. Nós passamos a ver muito isso. Passamos a ver o último dos veteranos de um ensino de história local dentro das escolas é o professor Jerônimo Ferreira Alves. Um conhecimento festejadíssimo, já esteve aqui no nosso programa várias vezes. Correto. Então, esses valores da educação patrimonial, da educação local, da educação histórica local da cidade, eles estão ausentes. Temos uma disciplina criada há alguns anos, mas que vem para substituir as chamadas gincanas culturais que haviam, e que eram promovidas desde os anos 40 em Petrópolis. Gincanas pelos anos 40, 50, 60, 70, e que depois se transformou no chamado História, Geografia de Petrópolis e Turismo, para ser dado em uma aula por semana para essas crianças no ensino fundamental. Então você não valoriza. A história local é uma história que é uma contrapartida para que você estude o universo maior, que é a história geral. Afinal de contas, se nós voltarmos ao estudo da própria história europeia, nós veremos que as cidades constituíram o elemento básico e fundamental das nações, dos princípios. São elementos que simplesmente levantaram a identidade de cada povo, de cada sociedade. E isso era valorizado. Hoje em Portugal você tem, desde o século XIX, Laranjo Coelho foi o precursor da história da história local em Portugal, com o levantamento dos próprios arquivos portugueses, fato que não estava sendo feito. Mais tarde tivemos na França a valorização de um estudo de Pierre Goulbert, que foi o primeiro estudo de história local levado a século nos anos 70, publicado nos anos 70. Um estudo dos anos 60, publicado nos anos 70. E hoje, passamos muito tempo, é claro, sofrendo preconceitos. O próprio professor Jerônimo, o professor Eloy, Joaquim Eloy, os professores antigos de história local dentro das próprias cidades, eles sofriam reveses da própria academia. A academia não considerava esse tipo de coisa. Achava que todos os pesquisadores nas cidades eram chamados de cartorialistas e que não mereciam confiança, porque se baseavam em certos documentos, em certos elementos. Hoje em dia, a academia valoriza isso. Valoriza. Porque viu que simplesmente na Europa, você vê na Europa, hoje em dia, não existe universidade na França que não tenha um curso de mestrado ou doutorado em história local. Você tem que valorizar a pesquisa aos arquivos, você tem que valorizar o patrimônio, claro, os elementos de formação da própria, de identidade do seu próprio povo, da sua sociedade. E é um tecido do próprio organismo maior, porque a história do país começa pela história das cidades. A história das cidades. Se você não tiver, é a partir das fundações, as chamadas vilas, os primeiros elementos. Então, essa Constituição é que deveria ter sido organizada, reorganizada, deveria ser mantida. Nossos arquivos, por exemplo. Nós temos arquivos aí em algumas cidades, por exemplo, o arquivo de São João del Rei, nós temos o arquivo de Juiz de Fora, um arquivo magnífico, com a própria Universidade de Juiz de Fora, fantástico. Você tem o arquivo da cidade do Rio de Janeiro, que é um arquivo apreciado pelas mais variadas instituições universitárias. Em Petrópolis, lamentavelmente, não temos esse elo. Você não tem nenhum elo universitário que tenha uma tendência a buscar esse conhecimento, a não ser o trabalho e o valor do professor Jerônimo, que tem único a trabalhar e a crescer com relação a essa coisa. Historiografia fantástica. Nós temos. Em certa ocasião, eu estava funcionando como conselheiro da subseção da OAB e eu fui convocado para a UCP ia organizar um concurso municipal. Ia haver um concurso público municipal e teve uma fundação da UCP que ia organizar esse concurso. Então eu fui convocado pela OAB para fazer a fiscalização desse concurso, etc.
E aí eu comecei a examinar os programas de concurso. E quando chegou em História, eu olhei assim, tinha a história local, ia cair no concurso. E lá tinha uma bibliografia fantástica, quase toda, de todos os historiadores de Petrópolis. E o professor Jerônimo me chamou a atenção, que o professor Jerônimo tinha vários livros ali que eram referência de estudo para quem iria fazer o concurso. Vários trabalhos. Eu achei aquilo tão fantástico, tão bonito. Inclusive, não houve nenhuma reorganização dessa própria bibliografia, não foi reorganizada nos últimos anos, ela ficou um pouco defasada. Porque você teria valores, por exemplo, trabalhos que o próprio professor Vasconcelos, um grande historiador petropolitano, publicou trabalhos últimos fantásticos e sensacionais. Ele é um especialista em história administrativa de Petrópolis durante a República Velha. Que coisa fantástica, hein? Uma curiosidade que poucas cidades possuem isso. Ele é campista, correto, mas petropolitano de coração, aqui estabelecido há décadas e décadas, é do Instituto Histórico de Petrópolis. E o trabalho dele é um trabalho de campo sensacional, em cima dos próprios primeiros governos da República Velha, dos primeiros 30, 40 anos. Ele estabelece uma diretriz de análise e avaliação cuidadosa dessas questões da própria legislação e dos próprios atos do contexto público municipal nessa época. São coisas curiosas, coisas fantásticas, sensacionais que nós temos aí. Temos outras, né? Tem material. E tem muita coisa que não foi colocada, tem muita coisa que está fora, está defasada. E para concursos, você tem que sintetizar também, você não tem nem especialistas. Quantos são os especialistas em história de Petrópolis que você tem dentro da própria universidade, que você tem dentro do contexto para aproveitar para concursos como esse? Hoje em dia, o historiador, ele sofre muito preconceito, ele sofre muita desvalorização dentro do plano da própria sociedade petropolitana ou interiorana, porque dentro do Rio de Janeiro ele é cultuado, ele é valorizado. Um programa, você liga um teleprograma de manhã cedo, alguém está buscando historiador, tal rua assim assado, por que teve esse problema assim assado, você vai ver, e tenta se buscar todo... Vamos pesquisar João de Rio, por que João do Rio trabalhava a questão no seu jornalismo de época, da questão da religiosidade urbana do Rio de Janeiro na primeira década? Por que daquelas vielas? Por que daqueles retornos? Então existe essa busca, essa procura desse elemento maior dentro da questão da história. Você vê, por exemplo, nós tivemos as obras do Rio de Janeiro, as obras no Rio de Janeiro, essas obras últimas de modernização do Rio de Janeiro, de transformação, tiveram que simplesmente recorrer aos arquivos e recorrer aos historiadores e pesquisadores com relação aos elementos que ali estavam no cotidiano. Encontraram ossadas, encontraram cemitérios, encontraram elementos que teriam que ser conservados. Então, infelizmente, eu estou sabendo que o pessoal que trabalhou nessas escavações, historiadores, inclusive, da área de... Como é que chama essa parte? De arqueologia. Arqueologia que essas empresas todas que os contrataram proibiram-nos de falar sobre isso. E todo esse acervo ficou com essas empresas. E muita coisa da história que foi descoberta ali não veio a público. É o medo que simplesmente essas obras têm, porque elas têm um contingenciamento de tempo para serem produzidas. E elas acham que qualquer descoberta, qualquer coisa que seja, vai simplesmente impedir esse seu tempo, porque você vai necessitar de um tempo maior para poder fazer a transferência desses resíduos e tudo mais. Como, por exemplo, as obras trabalhadas com relação à questão da fundição de Ponta de Areia, de Barão de Mauá, essas coisas todas. Quando você levantar esse material, as obras tiveram que ser a toque de caixa. E muita coisa ficou ali, basicamente... Eu vou te dar um detalhe simples. Um detalhe dos mais simples que a gente... Petropolitano, ele não tem curiosidade de saber determinadas coisas. Dentro do prédio do antigo banco construtor, que hoje é o Cefet,
emprestado uma delegacia de polícia, isso, depois ao fórum. Funcionava a delegacia de polícia, funcionava o fórum, depois funcionou o fórum. E nós temos ali no lado do banco, você tem um cofre que não pode ser mexido. E ele tem uma barra de entrada, uma porta de entrada, que foi simplesmente fabricada, na época, dentro do estaleiro do Barão de Pauá. Uma fundição antiga. Uma verdadeira obra de arte, de fundição do século XIX. Para que você tenha ideia de como determinadas peças estão aí perdidas dentro do componente. Elas precisam ser valorizadas. Então, o nosso patrimônio não é só o patrimônio que nós vemos e que não é conservado, é o patrimônio que está invisível, é o patrimônio que está silencioso dentro da própria cidade. Inclusive, que quando a justiça saiu de lá, que entregaram um acervo, né, foi para a União, né? Uhum, claro. E os quadros que estavam lá, naquela área do Tribunal de Júri, tinha lá um acervo maravilhoso, umas pinturas a óleo maravilhosas. Eram doações antigas da comunidade, a própria fora. Desapareceu. Ninguém questionou. Ora, isso sumiu com o Poder Judiciário, não foi na mão. E se foram doações para o prédio do Fórum, deveriam ter sido tombados. Tudo. Então nós temos aí... Eu não me conformo com isso. Há também um outro aspecto muito interessante da história das cidades. São dois fatos. Petrópolis tem uma e da minha terra natal, que é Florianópolis, tem outra, que me foi contado por uma historiadora de lá, que eu fiquei assustadíssimo com isso, porque Florianópolis, com o Floriano Peixoto, ele sofreu um trauma muito grande. Os monarquistas todos foram fuzilados numa ilha chamada Anhato Mirim. Quando terminou aquela revolução hoje eu estou com a minha memória, aquela revolução de 1894, 95, agora esqueci o nome, uma revolução feita pelos gaúchos, e esqueci o nome agora. Bom, então no final foram presos, né? Vários foram presos, inclusive alguns eram heróis da guerra. Federalista. Revolução Federalista. Obrigado. A Revolução Federalista. Então, vários eram heróis da Guerra do Paraguai, e o Floriano mandou matar, fuzilar todos, não perdoou ninguém. E eles foram lá para a ilha da Anhato Mirim, que é uma ilha que fica perto da Bahia Norte, Florianópolis, e lá todos foram fuzilados, parece que cerca de 200 foram fuzilados. E aquele local é aberto ao público, tem um passeio que é feito lá, o forte está muito bem cuidado, está tudo, eu tenho visto fotografia, não. Mas essa história, esse fato, ele é proibido de ser comentado até pela Universidade de Santa Catarina. E ela não conseguiu desenvolver o trabalho dela, foi proibida de falar sobre isso. Então, tem um caso aqui em Petrópolis, nós estamos até conversando em off antes do programa, que eu já trouxe 2 historiadores aqui para falar sobre isso, que é o caso daquele pastor alemão que revelou algumas coisas negativas da cidade e já falaram amplamente sobre esse assunto aqui. E obrigado pelo aviso. E ao mesmo tempo, eu soube que isso criou uma polêmica lá no Instituto Histórico. E esse assunto não vem à baila. Quer dizer, já vieram 2, eu soube que muitos outros historiadores não concordam com aquilo, mas o programa está aberto. Quem quiser trazer a outra versão, o outro ângulo da história, estou aberto aqui para trazer. E me parece que é um certo constrangimento de falar sobre isso. Não seria mais interessante abrir logo isso
para uma Mas discussão mais ampla. as instituições, como o próprio Instituto e vários outros órgãos, a própria AMPU, o próprio Instituto Geográfico Brasileiro, ainda possuem certos redutos dentro da forma de pensar e com questões de restrições e resistências com relação a essa questão que podem simplesmente amealhar. Eu vou dizer o seguinte, existe, por exemplo, falar até pouco tempo atrás, eu falei na questão do operariado com vocês, até pouco tempo atrás, por exemplo, teve um artigo que a gente veio dizer, não, houve casos de infanticídio em Petrópolis nas primeiras décadas. Como explicar uma coisa como essa? Porque isso depõe contra o caráter da sociedade petropolitana, do povo petropolitano, da formação. Mas muita gente não observa que simplesmente eu fiz o trabalho e publiquei pela própria tribuna e dizia isso, que esse infanticídio era simplesmente o que foi utilizado pelas próprias operárias na época. Por que elas fizeram isso? Porque elas realizavam isso? Algumas trabalhavam ainda grávidas, e as famílias desconheciam que elas estavam grávidas devido à sua própria vestimenta a ser utilizada, a sua chita longa, coberta e tudo mais, e praticamente as barrigas ficavam cobertas com relação a isso, a vergonha de terem isso, ou então o elemento de ter que ser expulsa de casa e você não ter como você se sobreviver. A questão da sobrevivência na família operária, uma sociedade que era uma sociedade completamente difícil com relação a isso, não só pelo preconceito, só para a questão presente, né, da própria religiosidade da própria sociedade na época. Então você tinha isso. E elas recorriam a isso, os jornais noticiavam, o próprio Arthur Barbosa, que era o editor da tribuna, destacava isso, olha, tal feto, tal recém-nascido foi visto o corpo boiando dentro do Piabanha ou dentro do Quitandinha. Então se identificar, isso é uma vergonha essas coisas estarem acontecendo, diziam os comentários. Mas ele fazia o registro técnico do policial. Ele não entrava em detalhes quanto a isso, mas se sabia que simplesmente isso vinha de áreas operárias. Entendido? Então são fatos que até hoje, até pouco tempo atrás, esses fatos não eram trabalhados em Petrópolis e nós trabalhamos com relação a isso. Pouco a pouco o Instituto ele vai colocando todas essas questões e tentando trabalhar todos esses problemas históricos, esses elementos de época vão sendo trabalhados. E eu acho que simplesmente é o fato do próprio século XX, né, de você ver ou enaltecer o trabalho do século XX. Porque o século XIX, ele já foi tudo esmiuçado, trabalhado, nós dependemos de outras interpretações com relação a isso, para serem vistas e serem trabalhadas. Mas no século XX ainda nós temos pouca gente trabalhando. É verdade. Joaquim Eloy, trabalhando com teatro, Joaquim Eloy trabalhando com vários elementos, a questão da própria fotografia na cidade. Teatro e cinema, aliás, cinema ele é coisa. O professor Joaquim Eloy já está previamente convidado para vir ao programa e eu vou depois fazer um contato pessoal com ele para combinar isso, porque nós temos muita coisa da história do teatro e da história do cinema que o professor Joaquim Eloy pode colaborar muito com o nosso programa e trazer para o telespectador sempre algumas luzes, né? Luzes inclusive inéditas, que eu estou sabendo que ele tem muita coisa de surpresa nessa área para trazer para nós. Professor Joaquim Eloy, meu respeito, e será uma honra muito grande recebê-lo aqui. Eu farei um contato breve com o senhor para que venha aqui ao nosso programa. Muito bem, nós estamos praticamente encerrando o nosso programa. Mais uma vez eu agradeço muito, Azenguito, por você ter vindo aqui. E então o que ficou da sua explanação, o patrimônio, né, uma significação do léxico da palavra, né, que seria o conjunto de bens que herdamos de nossos pais e avós, né? Isso eu peguei hoje no dicionário português, que às vezes eu prefiro até consultar quando você fala dicionário lusitano do que um brasileiro, porque os nossos dicionários estão muito caracterizados. Esse patrimônio que você se refere é um patrimônio muito mais em termos jurídicos, que é o nosso patrimônio de certa forma, contingenciamento. Fizer um paralelo sim. De raciocínio. Um patrimônio hoje em dia que é desvalorizado pelos próprios descendentes, que não querem nem prestam atenção. Exatamente, então seria a legítima, né, da cidade,
né? Assim como é a herança paterna. Porque o que nada mais é do que... Isso é um tema fantástico que você trouxe, que inovou aqui. Quer dizer, o patrimônio cultural, né? Como você define a educação patrimonial, não é isso? Então, essa fazer com que o aluno, fazer com que cada vez mais se trabalhe dentro da história para que a população, de uma forma geral, tenha consciência de que uma casa antiga que não pode ser derrubada, porque aquilo é memória de um passado, que se derrubar aquela casa, ali vai se matar uma parte dessa história, né, que é aquele patrimônio. Assim como nós que herdamos, né, a herança paterna, né, uma foto antiga, uma carta antiga dos próprios pais, e nada disso. Isso aí, geralmente, as pessoas em casa, elas jogam porque acham que é coisa velha ou a coisa de velho, e elas não valorizam e não trazem para o nosso cotidiano. Muito bem, o nosso programa encerrou. Azenguito, muito obrigado. Vamos voltar a esse tema e a outros no futuro. Eu quero lembrar aos telespectadores que esse programa está sendo gravado. Ele vai ao ar amanhã, sábado, a partir de 22 horas e 30 minutos, e também no domingo, 22 horas e 30 minutos. Ainda vai ficar na playlist durante a semana, vai passar na madrugada, e depois, então, vai para o canal 5 da NET, também vai ficar uma semana lá. Independentemente disso, esse programa também será postado no YouTube, e onde ele ficará exposto para o mundo inteiro, contando uma parte da nossa história de Petrópolis. Quem precisar depois, posteriormente, poderá pesquisar no YouTube, porque os ensinamentos que o professor Azenguito trouxe para nós aqui são muito valiosos e interessa a um setor de professores e de alunos sobre as luzes que o professor Azenguito trouxe para nós. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, eu agradeço a você. Uma boa noite a todos e muito obrigado.